Hoje eu quero falar sobre uma vida em comum. Diga comigo, vida em comum. E falando da vida em comum, eu quero começar falando da escolha mais incomum de todos os tempos. A equipe que Jesus escolheu para o seu ministério. Porque quando Jesus foi escolher as pessoas do seu ministério, Ele não foi ali pegar com os fariseus, as pessoas mais treinadas na palavra, aqueles que o seguiriam. Jesus, na verdade, Ele chama pessoas que, talvez da sua época, eram como bicho grilo. Sabe o que é um bicho grilo? Pessoa meio esquisita. Eram discípulos de João Batista. Como que era João Batista? Diga para mim, como que João Batista se vestia? Pode falar. Pele de bicho. O que ele comia? Gafanhoto. E o pessoal era discípulo deles. Talvez era aquele pessoal falando assim: daí, já comeu um gafanhoto na chapa? O outro falava: aí, mano, vamos fazer um gafanhoto na laje. Eram pessoas que não tinham um status de grandes celebridades. E isso já foi incomum, diga, isso já foi incomum. Mas essas pessoas, elas sacudiram o seu tempo. Essas pessoas, elas transformaram a sua geração. Essas pessoas, elas impactaram de tal forma que eu e você hoje somos inspirados pela vida desses que foram discípulos de Jesus. Tamanho foi o impacto dessa mensagem em suas vidas. Então o título desta mensagem, você que quer anotar, você que está anotando, você que está tuitando, é 12 homens e um segredo. O título dessa mensagem é 12 homens e um segredo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 3. João 3, versículo 2, diz assim: Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, diga comigo, nascer de novo, diga comigo, não pode ver o reino de Deus. Aí continua, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderia voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Diga, nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: quem não nascer de novo, faz assim ó, não pode ver o reino. Isso. Agora diga comigo assim ó: quem não nascer da água e do Espírito, faz assim ó, não pode entrar no reino. Não, faz entrar direito, gente. Esse entrar tá muito. Faz um entrar entrando mesmo. Faz um entrar entrando. Vai ser entrar no reino. Então existem duas maneiras que você pode se relacionar com o reino de Deus: vendo ele e entrando nele. Como você quer se relacionar com o reino de Deus? Como? Então faz entrando. Fala assim: eu estou entrando. Você está muito ruim. Você está muito. Você tem que fazer, tipo, cheguei chegando. Não pode chegar, tipo, ninguém me percebeu. Diga assim: entrando. Isso.
Você quer se relacionar com o reino entrando? Então olha só, vou te dar o segredo. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esse é o segredo. Quando você entende que o reino de Deus não está ali, não está aqui, mas está dentro de você, você passa a viver uma vida totalmente incomum. Porque é o reino se movendo através da sua vida. E quando aqueles discípulos, eles entenderam isso, que o reino não estava ali, o reino não estava naquele culto, o reino não estava naquele evento, o reino estava dentro deles, e o reino queria se mover através deles. Eles então passaram a ter uma vida totalmente incomum. Tão incomum que nós hoje somos inspirados pelas vidas dos discípulos. Pedro foi um cara que errou muito, não é verdade? Mas você não é inspirado por Pedro? Sim ou não? Eu sou muito inspirado por Pedro. Porque ele decidiu ter uma vida em comum. Ele decidiu, diga comigo, entrar. Ele não decidiu só ver. Ó. Às vezes eu estou ali com as minhas filhas e elas começam a fazer alguma coisa, eu faço assim, ó. Estou vendo. Mas a hora que eu converso com elas, eu falo de perto com elas, eu olho no olho delas, eu estou entrando, eu estou querendo ministrar na vida delas. Eu quero algo mais. Deus quer algo mais com você. Esse é um segredo muito importante. Porque aquele que nasce da água e do Espírito, esse pode entrar no reino. E o reino passa a estar dentro de você. Diga comigo, este é o segredo. O reino de Deus está dentro de mim. Então eu vou fazer algo com você algumas vezes e você vai dizer com convicção, com uma declaração de fé. Posso ter um amém? Eu vou perguntar assim, qual é o segredo? E você vai dizer, o reino de Deus está dentro de mim. Vamos treinar? Qual é o segredo? O reino de Deus está dentro de mim. Beleza, como treinamento foi muito bom. Agora você vai falar, o reino de Deus está dentro de mim, deixando o reino de Deus se mover em você. Qual é o segredo? O reino de Deus está dentro de mim. É nóis, mano. Porque é nessa hora que você passa a viver uma vida em comum. Eu era uma pessoa que, como pastor, eu tinha o ministério da unção dos enfermos. Sabe qual que é a unção dos enfermos? A pessoa convidava eu para ir orar pelo doente que estava no hospital, ele morria. Se a pessoa não tivesse salva, eu orava e ela tinha que aceitar Jesus, porque não tinha jeito. Eu orava e já determinava o destino. E cada vez eu falava, Deus, que isso? Daqui a pouco eles vão dizer assim, convida o pastor Flávio para orar. Não, o pastor Flávio não. E certa vez, e eu não me conformava com isso, porque eu queria ver o reino se movendo. Diga comigo, o reino é vida. Então se o reino está dentro de você, aonde você chega, chega o quê? Vida. Então eu fui visitar uma pessoa que estava no hospital, os rins já haviam parado, os médicos disseram assim, pode preparar a família porque vai morrer.
E eu cheguei naquele hospital, no HC, fui até a sala daquela pessoa, e eu comecei a conversar com aquela pessoa, e a enfermeira falou assim, ela está em coma. E dentro de mim, eu tinha uma convicção, ela está em coma, mas o espírito dela pode me ouvir. E eu comecei a falar no ouvido dela. Eu disse assim, o reino de Deus ordena ao teu espírito agora, vem para a vida. Vem para a vida. E eu falava o nome dela e dizia, vem para a vida, vem para a vida. E naquele momento eu comecei a sentir uma presença de Deus muito poderosa. Eu não sabia se ela ia viver, se ela ia para a vida eterna ou se ela ia para a vida, mas o meu desejo era trazer aquela pessoa para a vida. Porque até então, como eu falei para vocês, eu orava e a pessoa morria. Mas eu não estava conformado com aquilo. E eu saí de lá. E no outro dia o filho dessa pessoa me ligou e falou assim, pastor, a minha mãe melhorou. Meu. Aí eu falei, é nóis, mano. Falei, o reino está se movendo. Quando eu estava lá com a sua mãe, eu disse para ela assim, o reino de Deus que está em mim, diz ao seu espírito, vem para a vida. E aquele espírito obedeceu o reino. Sabe por quê? Porque quando você chega, o reino chega. Chega a cura, chega a vida, chega o poder, chega a misericórdia, chega o seu sobrenatural. E você passa a viver uma vida incomum. Amado, a próxima vez que eu cheguei no hospital, eu já cheguei assim, está chegando a vida. Porque todo aquele histórico que eu tinha das pessoas que oravam e morriam, acabou. As coisas velhas passaram, começou a acontecer coisas novas. Eu cheguei no hospital e eu vi um jovem de 20 anos, entubado, onde o médico falou assim, ele vai morrer. Ele está em coma induzido, teve traumatismo craniano. E eu disse assim para ele, quando eu estava no hospital, eu disse, Marcelo, o reino de Deus te chama para a salvação. Essa é a sua oportunidade de vir para ser salvo. Se você quer isso para você, eu sei que você pode me ouvir, me dá um sinal. Cara, eu estava no hospital evangélico, eu assustei, eu dei um pulo. Porque de repente aquelas maquininhas começaram a fazer assim, pip, pip, pip. Eu estava assim, ó, falando com ele assim, bem assim, ó, Marcelo, porque era uma UTI cheia de pessoas. Marcelo, essa é a sua oportunidade de vir para a vida. O reino de Deus te está dando uma oportunidade. Se você quer isso, me dá um sinal. E aí começou, pip, pip. Cara, eu dei um pulo, meu. Falei, o que eu fiz? Aí o Espírito Santo falou, ele está te dando um sinal. Naquele momento eu pude orar por essa pessoa. E hoje, esse cara já está trabalhando, meu. Porque o reino de Deus, ele se move. Ele se move. Aonde você chega, acontece alguma coisa em comum. Porque o comum seria, essa pessoa não tem mais chance. Mas quando você chega, você tem que chegar chegando. Faz cara de quem chega chegando. Não, mas você está muito, meu Deus. Você tem que chegar chegando. Faz aí, ó, faz. Cheguei. Agora, sabe por que você vai? Diga assim, porque o reino de Deus está dentro de mim. Qual é o segredo? Qual é o segredo? É isso aí. Olha só. O reino de Deus, ele acaba com as obras da carne.
Quando o reino de Deus, ele invade a sua vida, ele acaba com as obras da carne. Gálatas capítulo 5, 19, fala assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Mas quando o reino de Deus chega, ele acaba com todas essas obras, porque o reino de Deus é vida. Se um dia eu tinha isso, quando o reino de Deus entrou na minha vida, ele começou a expulsar todas essas coisas, para que eu começasse a viver uma vida inspirada pelo poder do Espírito Santo. Eu era uma pessoa muito depressiva antes de aceitar Jesus, mas eu era tão depressivo, que uma pessoa deprimida do meu lado parecia que estava feliz. Eu queria fazer tudo sozinho, não queria dar companhia de ninguém. Eu era assim. Eu era tão depressivo que eu, quando eu tinha 18 anos e comecei a trabalhar, eu achava que eu ia viver a minha vida inteira ganhando salário mínimo. Eu falei, não, é assim, a vida é assim. Mas você acha, pode até ser que ganhe, mas não sei se vai dar. Eu tinha uma banda, e eu tocava à noite, nos barzinhos e tudo mais. A minha vida, ela era cheia de pecado, ela era cheia das obras da carne. Mas um dia na faculdade, uma pessoa começou a falar de Jesus para mim. E eu disse, é disso que eu preciso. Com certa resistência, confesso. Minha conversão demorou um pouquinho. A minha conversão é tipo o seu amigo que você diz assim, puxa, líder, só pela graça. Mas não vem de jeito nenhum. Uma semana está bem, outra semana está mal. Aí veio na igreja, falou, agora vai. A outra semana falou, não quero ir mais não. A minha vida era assim. Eu era tão depressivo, que até as coisas do mundo zombavam de mim. Vou te dizer, não faça isso em casa, nem fora da sua casa. Mas uma vez eu estava num bingo, olha só essa, num bingo da escola, e eu nunca tinha ganho um presente no bingo. E naquele dia eu ganhei. Sabe por que eu ganhei? Porque o prêmio era para quem não acertasse nem o número. Até o mundo zombava de mim, de tão depressivo que eu era. Agora, Deus tinha uma vida em comum para eu viver. Deus tem uma vida em comum para você viver. Jesus, assim como ele tocou aqueles discípulos, e ele levou aqueles discípulos a conhecer o segredo. Qual é o segredo? Ah, mas você tem que, se o reino de Deus está dentro de você, você tem que sair da sua cadeira, você tem que dar um pulo, você tem que vibrar, você tem que chacoalhar a pessoa, igual um gol no estádio de futebol. Cara, eu estava torcendo para o Corinthians quarta-feira, meu. Quando o Sheik fez aquele gol, meu irmão, eu estava ali, eu falava assim, é gol, é gol, é gol. Pô, vamos ser campeão da Libertadores. Agora, se pro Corinthians eu faço isso, o que eu não vou fazer pro reino? Quando eu digo que o reino de Deus está dentro de mim, eu vou falar assim, o reino de Deus está dentro de mim. Ah não, meu. Quando eu digo qual é o segredo, eu vou sair da minha cadeira, eu vou dar um grito mais alto que eu dou quando o Corinthians faz gol. Ou seja, qual o seu time? E se você não gosta de futebol também não tem problema. Mas eu vou dizer, o reino de Deus está dentro de mim.
Cara, isso é incomum. Isso é algo incomum. Você precisa deixar o Espírito Santo se liberar através de você. E quando eu conheci Jesus, eu queria falar para Jesus, de Jesus para todo mundo. Eu vi uma pessoa na fila do banco, que na época tinha fila. Quando eu aceitei Jesus faz um pouquinho de tempo. Hoje a gente senta no banco, pega a senha. Mas eu estava na fila e eu falava de Jesus. Eu estava no ponto de ônibus e eu falava de Jesus. Eu estava sentado no ônibus, indo para o lugar, eu falava de Jesus. Eu estava na faculdade, eu falava de Jesus. Eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu chegava assim para a pessoa e falava assim: você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Sim. Puxa, amém. Jesus é bom, né, cara? Jesus é bom. Jesus é muito bom. Vamos orar aqui. E eu queria falar de Jesus para todo mundo, porque o reino de Deus estava dentro de mim. Eu conheci isso. Antes eu não conhecia o que era ter o reino de Deus. Um dia eu conheci e isso fez uma diferença. Aí sabe o que acontecia? Eu queria estar perto das pessoas. Eu falava assim: eu quero conversar com você. Eu falava: não quero conversar com você, mas eu quero conversar com você. Eu era tão, eu ainda sou, mas eu era tão doido pelas coisas de Jesus, que um dia nós fomos, num desses fervos, fazer um luau na praia. Cara, era massa. A gente levava até melancia. E era violão, madeira, fazia fogueira, sentava ali na praia e começava a louvar a Deus. E nós estamos louvando a Deus, adorando o nome dEle na praia. Eu falei: Deus, tudo isso aqui é criação tua. Um dia o Senhor criou essa praia para eu estar aqui adorando o teu nome. Isso é bom demais. E de repente a gente viu os intrusos lá longe, parando com um ônibus e descendo com umas coisas meio esquisitas, com umas velas, com uns animais meio estranho, com uns negócios na boca meio estranho, saindo fumaça. Falei: isso não é do reino de Deus, isso é outra coisa. E a gente estava em várias pessoas, e a gente falou assim: este lugar é um lugar da adoração, nada pode impedir a adoração de Deus nesse lugar. Vamos orar. E nós começamos a orar lá. Aí a gente não se conteve. A gente falou: continue intercedendo pela gente, porque nós vamos lá. E aí o pessoal dançava aquelas danças, e a gente dançava do lado, orando em línguas. E aí elas passavam e faziam assim. Elas olhavam para a gente e faziam e a gente e de repente o mar, ele começou a fazer assim. Falar: pastor, mas o mar faz isso. Ele faz. Mas ele começou a fazer. E eles pegaram todas as coisas dele e trouxeram um pouquinho mais recuado e continuaram. Aí um de nós foi avisar o grupo que estava ali na intercessão, na cobertura. Falou assim: está dando certo, continua que a chapa está esquentando. A chapa está quente, meu irmão. O negócio está bom, Deus está no nosso favor. Está lá, vai. Sabe por quê? Porque o reino de Deus estava dentro da gente. E a gente continuou lá. E então o mar veio de novo. Pastor, mas o mar faz de novo. Mas fez, e eles recuaram mais um pouquinho. Vamos continuar aqui, que esse lugar é um lugar para adoração de Deus. A gente veio aqui para adorar, a gente não quer nada impedindo a adoração de Deus. Esse lugar aqui, Deus criou a praia, Deus criou o mar, e nós não aceitamos que sejam feitos trabalhos contra as pessoas, nós não aceitamos que sejam feitas obras contra as pessoas nesse lugar. Ok, eles montaram ali, e a última vez foi que a onda foi solar. Sabe o que é solar? Ela fez um bico, aonde o mar ele não ia nas laterais, mas só onde eles estavam. Fez assim, ó.
Falei, oh, o negócio está bom aqui. E o que eles fizeram? Eles pegaram todas as coisas deles, colocaram dentro do ônibus, foram embora. Sabe por quê? Porque o reino de Deus estava naquele lugar, as trevas não podem permanecer. Amado, entenda bem, o reino de Deus acaba com as obras da carne. Um dia uma pessoa que era deprimida, depressiva, uma pessoa que era voltada só às coisas dele, se tornou um pastor que cuida de pessoas. Deus tem senso de humor, né? É algo incomum, porque quando você conhece que o reino está dentro de você, você passa a viver diferente. Se tem coisas que são obras da carne que você está lutando nesses dias, coisas como ira, coisas como inveja, pecados que afetam a sua santidade, maledicência, fofoca, aquilo que hoje quer impedir você de crescer, entenda, quando você conhece o segredo, qual é o segredo? Quando você conhece esse segredo, isso vai expulsando cada uma dessas obras, porque o reino de Deus é vida, e aonde ele chega, o poder de Deus expulsa tudo aquilo que quer habitar na sua vida e é contra a vontade de Deus. E isso é incomum. Isso é incomum. O reino de Deus, outra coisa, o reino de Deus cria entendimento em você. Pela palavra, pela oração em línguas. Quando mais nós oramos em línguas, mais entendimento da palavra entra no seu espírito. Sabe por que é bom você orar em línguas? Porque quando você ora em línguas, você ora as palavras de Deus ao teu respeito. É Deus falando sobre você. Se você estava triste, se você estava abatido, e você começa a orar em línguas, sabe o que Deus fala? Você é bonitão. Você é bonitão. Você é meu filho, eu te criei, eu vou levantar você, você vai ser bênção, eu tenho chamado para você, eu tenho um propósito. Se você está ali, menina, está meio borocochô, sabe o que é borocochô? Tipo... E você quer ir toda hora com a sua amiga no banheiro? Incrível. É incrível isso. Como que as meninas gostam de ir em dupla no banheiro? Se um amigo meu, eu falar assim, eu vou no banheiro, ele fala assim, eu vou junto com você. Eu falei, pera lá, cara, fica aí que eu vou lá sozinho. Mas menina não. Ela fica triste se a minha amiga não vai, não é? Ela vira para mim e fala, vamos no banheiro, amiga. Mas naquele dia você está meio borocochô. O reino de Deus, ele vai começar a trazer entendimento para você, dizer, você é amada, eu recebo o seu serviço para mim. Você tem um coração quebrantado, e você começa a orar em línguas, e Deus está falando isso sobre você. Isso começa a trazer entendimento, isso começa a trazer percepção a você, isso vai levantando você, porque você está falando as palavras de Deus ao seu respeito. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela, quando você ora em línguas, Deus te dá entendimento. Agora olha só porque ele dá, diga assim, ó, porque você ora as palavras de Deus ao seu respeito. Amém? Isso é entendimento, e só tem isso quem tem o reino dentro de si. Só tem entendimento se você tem o reino se movendo dentro de você. Todo o cristão, ele passa por isso. Parece que o ímpio prospera e eu fico para trás. Se você já passou por isso, levanta o seu dedinho do minguinho direito. Parece que o cara que é ímpio consegue a namorada, consegue o namorado. A menina consegue o namorado e o menino consegue a namorada. E você está ali. Olha para mim, Senhor.
Mas se eu quero dizer uma coisa, o reino de Deus, ele vai trazer entendimento, sabe por quê? Porque pode ser que, como diz aquela música, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, me chama, mas o reino de Deus se move dentro de mim, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Quem conhece a música? Então canta comigo. Eu escolho Cristo todo dia, já morri a minha vida e agora eu vivo. É isso aí, meu, Thales na cabeça, Jesus no coração. Olha só, quando você ora em línguas, você começa a ter entendimento. Quando você vai para a palavra e você lê a palavra, você tem intimidade com a palavra, você começa a ter entendimento. Porque a palavra de Deus, ela começa a trazer direção para a sua vida. Eu na faculdade, depois que eu me converti, o pessoal falava assim: você é gay. Tu é gay que eu sei. Mas como assim? Não, pô, você não pega as mulheres, meu. As mulheres dando mole aí para você. E eu tô ali. Pô, Deus, todo dia o pecado vem. Todo dia as propostas vêm. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri a minha vida. E agora? Vamos lá, devagarinho a gente vai pegando. O importante é, qual é o segredo? Cara, o reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de você. Eu demorei para casar. A gente estava outro dia, na sexta-feira, falando da idade de casamento. O Tom já teve as primícias, ele casou cedo. O Michel parece que está indo agora. O Juliano também já é casado. Eu casei com 30. Eu quero dizer uma coisa para você, amado. Se teve esperança para mim, com certeza vai ter para você. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Eu esperei. Não dá para você ficar ali. Entendeu? Você quer ser homem, mulher de Deus, e você está a cada semana com um casinho. Gostei de você. Você é muito especial. Você é de Deus. Cada semana. Aí não deu certo, você vira para outra. Você é muito de Deus. Você é muito especial. Ali tirou uma foto no Orkut. No Orkut não, o Orkut já é falecido. No Facebook. Tirou uma foto no Facebook, já bota assim no Facebook. E a menina fala assim: qual é a tua? Uma fotinho só. Já quer dizer que já está ali, né? Do tipo assim, no turnaround. Eu demorei para casar. Mas eu quero dizer uma coisa a você. O dia que eu casei, meu irmão. O dia que eu casei, o chão tremeu. O céu se abriu. Era anjo subindo e descendo. Sabe por quê? Porque o reino de Deus estava se movendo naquele lugar. Deus vai te dar entendimento quando você tem o reino de Deus. E é isso que faz você ter uma vida em comum. Uma vida diferente. Se você tem uma palavra de Deus, Deus vê aquela situação com a palavra que Ele te deu. Quero te explicar. Se Deus te deu uma palavra, que você é livre do pecado, é livre daquela prática, Ele te vê livre daquilo. Não é que Deus vai fazer, Ele já fez. E você começa a ter entendimento. Você começa a dizer: Ele já fez na minha vida, Ele já me libertou, eu vou viver como uma pessoa livre. Porque o reino de Deus está dentro de mim. Não é que o reino de Deus ele vai vir. Ele já veio. Diga comigo, o reino já veio. Diga, não é que ele vai vir. Ele já está. E ele está se movendo. Amado, eu entrei na faculdade
só para aceitar Jesus. Verdade? Eu não gostava do curso. Pelo contrário, eu queria abandonar o curso. Depois que eu aceitei Jesus, eu falei: Jesus, obrigado que o Senhor me colocou nesse curso, porque eu aceitei a Ti. Mas eu quero fazer outra coisa. E toda vez que eu colocava para Deus o desejo que eu queria mudar, Ele falava: fica. E eu entendi que Deus queria forjar em mim um caráter aonde eu pudesse desenvolver disciplina na minha vida. E eu comecei a ter esse entendimento. Agora, amado, não foi fácil. Porque quando você faz uma coisa que você gosta, você vai bem. Quando você faz uma coisa que você não gosta, você tem mais dificuldade de ir bem. E eu queria fazer algo que eu gostasse mais, mas Deus estava forjando em mim naquele momento um caráter aonde eu tivesse constância na minha vida, porque eu era acostumado a começar uma coisa e parar, começar e parar, começar e parar. E Ele estava ensinando para mim sobre perseverança. Agora, olha só, além de Deus falar comigo, quando eu dizia: Senhor, eu queria mudar, eu queria fazer publicidade, eu queria ir para essa área, eu gosto dessa área, e eu me formei em letras em inglês. Tudo a ver. Tudo a ver. Eu queria ir para essa área, Deus falava: fica. Além de Deus falar para mim, para eu ficar, tinha os profetas do caos. Cara, os profetas do caos, é do caos mesmo. É do cão esse negócio. Olha só, vou te contar. Faltava 1 ano e meio para eu me formar, e eu só tinha 1 ano e meio. Se eu passasse disso, eu jubilava. Eu não ia bem. Mas quando eu chegou a 1 ano e meio, eu falei assim: Deus, eu não reprovo mais, porque o Senhor disse que eu ia me formar, eu vou me formar, custe o que custar, me ajuda, coloque inteligência na minha mente. Aí, uma professora oferece uma carona para mim, porque essa professora, ela estava sendo evangelizada pelo pastor Tomás, pela pastora Alice, ela era vizinha. E ela me conhecia porque ela já tinha ido na igreja. Ela falou: Flávio, você quer uma carona? Posso te deixar ali. Estou indo para o Boa Vista, eu posso te deixar no caminho. Eu falei: não, tudo bem, eu aceito. Eu entrei, fechei a porta, a primeira frase que ela diz para mim: por que você não desiste de fazer letras? Quase que eu abri a porta e falei: tchau. Por que você não desiste? Você fica tentando e tal. Eu falei: não. Porque Deus tem um propósito para mim. Eu podia falar isso com ela porque ela estava indo na igreja. Então ela já sabia um pouco de propósito de Deus. Deus tem um propósito, Ele está me treinando aqui, eu vou até o fim. Aí, um outro dia eu recebo uma prova de uma outra professora. Ela me entrega a prova e ela diz: você não tem condição de fazer esse curso. Você não vai se formar. Cara, teve um dia que eu e Deus, nós arrebentamos numa aula. Eu recebi um poema em inglês, na verdade era uma crônica, e era uma aula de interpretação. Cara, eu falei o plano da salvação interpretando aquele negócio. E eu vi aqueles alunos tudo assim, ó. Nossa, cara. Sinistro essa parada, meu. Sabe o que começou a acontecer? Toda a aula, o professor virava para mim e falava assim: qual que é a visão da Bíblia sobre isso? E eu lascava o evangelho neles. Eu evangelizava mesmo. Tremia a voz, dava umas gaguejadas, porque é normal. Mas eu sabia o seguinte: Deus me deu uma oportunidade de manifestar o reino de Deus naquele lugar. E eu ia me formar falando do reino de Deus, porque eu comecei a ter entendimento.
Se Deus falou algo para você, Ele vai te dar graça para você fazer. A gente estava falando sobre graça na sexta-feira. Eu tenho também um entendimento muito profundo sobre graça para a minha vida. Graça não é a capacidade que Deus te dá para descansar. Você já tem isso por natureza, filho. Você não precisa disso. Você fala, pô, eu preciso descansar. Não precisa da graça para descansar. Você não precisa, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você não precisa da graça para ser preguiçoso. Você não precisa dela. A gente já é. Toca o despertador, qual que é a primeira coisa que você faz? Soneca, cara. É o soneca. A primeira coisa, tocou o despertador, que soneca. Graça é a capacidade que Deus te dá para fazer. E isso levanta a gente. Então, se Deus te falou algo, você vai começar a ter entendimento que é a capacitação que Deus te dá para fazer. Posso ter um amém disso? Romanos 4,17 diz assim: eu o constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai, aos olhos de Deus em quem creu, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. As coisas não existem, mas Deus te deu uma palavra como se ela já... Então você começa a ter entendimento como se essas coisas já existem. Não é que Deus vai fazer, Ele já fez. Não é que Deus vai te fazer um homem de Deus, Ele já te fez um homem de Deus. Não é que Deus vai te fazer uma mulher de oração, Ele já te fez uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E você vai começar a romper, porque a vida em comum do Espírito Santo se move através de você. Qual é o segredo? Isso é incomum. Você passa a ter entendimento sobre os desafios que você tem no seu trabalho, as situações na sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes o seu irmão não é crente, às vezes o seu filho, os seus pais não são crentes, mas o desejo de Deus é que todos se convertam. Amém? Você tem esse entendimento. Você tem esse entendimento. O desejo de Deus é que todos se convertam. E você começa a olhar para o seu pai dizendo, é um homem de Deus aqui dentro dessa casa. O meu pai vai ser um homem de oração. A minha mãe é uma mulher de Deus dentro da minha casa. Você vai olhar para o seu filho, você vai dizer, é um homem de Deus, é um jovem cheio do Espírito Santo. Para a sua filha, para o seu irmão, você vai proclamar porque você tem entendimento, porque é o reino de Deus que está se movendo. Foi por isso que Jesus chamou Pedro. Saca só de Pedro. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedrão, não foi carne nem sangue que te revelou, ou o próprio Espírito de Deus. Tá vendo, Tomé? Sou o cara, meu. Mateus, ó. João, você é o amado, mas eu sou o cara que recebe a revelação. Prepara aí que eu tô com moral com o chefe aqui. Moçada, é o seguinte, nós vamos sair, nós vamos viajar. Não, Senhor, não vai para lá. Isso é ruim para o Senhor. Pedrão, a linguagem bíblica é: arreda-te de mim, Satanás. Que foi rápido. Mas o entendimento é: cala tua boca. Você quer mandar em mim? Você quer mandar em mim? Fica quieto. E ainda entra Satanás no meio. Tipo, ó, arreda-te de mim, Satanás. Cara, Pedrão deve ter dado uma encolhida. Tomé, estamos inventando aqui, né? Porque a Bíblia não fala nada disso agora, que eu vou falar. Mas se ele chegou para Tomé e falou assim, ó, eu sou o cara, Tomé falou assim, cadê o cara aí, Pedrão? Se ele falou alguma coisa para Mateus, ele falou, Mateus, não curtir para você agora. João virou para ele e falou assim, eu continuo sendo discípulo amado.
você começa a ter entendimento, porque Jesus olhou para os seus discípulos com entendimento, quem esses homens podem ser. Ele começa a olhar para você, quem você pode ser em Deus. E você começa a receber isso de dele, e fala, puxa, Deus está falando comigo. Pô, eu posso vencer esse pecado? Pode. Cara, eu tinha muita dificuldade com masturbação. E um dia Deus me libertou. Nem eu acreditava que isso era possível. E um dia Deus me libertou. Eu nunca mais fiz esse ato na minha vida. E eu era solteiro. Sabe por quê? Porque o reino de Deus começou a se mover dentro de mim. E eu comecei a ter entendimento. Nele eu posso, nele eu consigo. Ele me dá santidade. Sabe por quê? Eu comecei a entender o seguinte: se nos últimos dias o impuro vai ser mais impuro, nos últimos dias os santos vão ser mais santos. Então Deus tem vitória para mim. E eu vou vencer nele, porque o Espírito é santo e ele se move em mim. Amém? E isso é incomum. Você está ali cheio das carências e você vai para o Espírito Santo e fala assim: Senhor, supre as minhas necessidades segundo a sua riqueza e a sua glória. Me ajuda, Senhor, porque eu estou aqui, eu estou doidão. Eu estou loucão, Deus, me ajuda. Sabe, se você está doidão, cara, vai, toma banho frio. Vai correr, vai fazer uma maratona. Sei lá, mas não esqueça que o Espírito Santo, ele proporciona santidade na sua vida, e você começa a ter entendimento, porque o reino de Deus está dentro de você, amém? Viver o incomum é entender que Deus falou, a sua condição está nele, não está no que você sente, mas está no que Ele determinou. Isso vai te trazer entendimento. Outra coisa, o reino de Deus cura os enfermos, liberta os oprimidos. Quando o reino de Deus está dentro de você, o reino de Deus, ele começa a se mover para curar os enfermos. Eu quero dizer para você, quando uma pessoa disser para você: estou com dor de cabeça, fala para ela: você quer que eu ore? Falou, não, posso orar por você. Pô, eu estou com um problema de rim. Se você quiser, eu posso orar por você. E eu quero dizer mais. Quando eu estava preparando essa palavra, me veio uma sensação, que era assim: você que é universitário, vocês vão estar ali fazendo um trabalho, e não consegue resolver aquele trabalho. Deus vai te dar um raciocínio, vai te dar uma direção para resolver aquilo lá. Você acha, fala, mas como isso é possível? Eu vou te dar o exemplo do pastor Luiz, que é o pastor hoje da igreja. Uma vez ele foi fazer uma prova, ele estudou para a prova, ele chegou ali e ele estava resolvendo um problema, ele não conseguia resolver. E ele precisava resolver aquele problema para passar. Ele começou a orar. E Deus foi dando uma direção para ele, ele fez. Sabe o que aconteceu depois? A professora veio, deu a nota, descontou meio ponto dele e disse assim: eu não sei de onde veio o teu raciocínio. Tá certo, mas eu não sei de onde que você tirou esse raciocínio, porque eu não consegui entender isso. Quem que deu? Deus. Deus vai dar a você direção, raciocínio. Você vai se levantar no meio da sua sala de aula, do seu grupo de sala de aula, e você vai dizer assim: ó, vamos orar. E a pessoa vai olhar: orar? Fala assim: nós não estamos resolvendo, vamos orar. Fala, não, orar é estranho. Fala, é estranho, mas vamos orar, que você vai ver, ó, a gente vai orar e Deus vai resolver. Não sei. Fala assim: ó, saiba que Ele vai, só creia, diga comigo amém. Ah, então eu digo amém. E você começa a orar: Deus, ajuda a gente a resolver esse problema. E Deus começa a te dar direção. Deus começa a te dar direção. E você começa a trazer, naquele momento, algo de Deus para resolver aquele problema. Você vai começar a ter direção naquilo que você vai orar. Deus vai trazer direção para você quando você estiver orando por cura. Deus vai trazer direção para você quando você estiver orando por libertação. Tem gente que fala assim: puxa, pastor, libertação.
Um dia apareceu um demônio na minha frente. Falei, uxa vida, como que eu faço isso? Aí, o Espírito Santo falou, expulsa. Falei, assim? Assim. Eu estou ali numa célula, grupo familiar, de repente, o bicho... Falei, é nóis, mano, vamos lá. Vamos lá, começamos a orar, expulsamos o demônio. O cara falou, o que aconteceu? Eu falei, você nem sabe, cara. Você ficou aí oprimido e manifestou um espírito demoníaco. E ele tinha envolvimento com bebedice. Bebia muito. Um dia eu estou indo trabalhar, e eu não era nem pastor. Eu era uma pessoa. O pastor também é uma pessoa, né? Uma vez eu liguei para uma igreja para fazer uma inscrição, a pessoa disse assim, o irmão é irmão ou o irmão é pastor? Pastor também é uma pessoa. Mas eu não era ordenado pastor, eu tinha ali o meu trabalho, e essa pessoa que a gente tinha expulsado o demônio, o Getúlio, me liga de manhã e fala assim, Flávio, eu falei, o que foi, Getúlio? Cara, está acontecendo um negócio estranho aqui, eu estou com meu amigo, olha, fala com ele. Eu falei assim, passa para o Getúlio. Aí o Getúlio pegou e falou, o que está acontecendo com ele? Eu falei, Getúlio, ele está endemoniado. Estende a mão para ele e fala assim, sai. E o Getúlio falava assim, sai. Fala, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Getúlio falou, mudou, pastor. Mas, pastor não, mudou, Flávio. Falou, saiu? Saiu. Meu. O Espírito Santo entrou na conexão do celular, passou pela torre, entrou na pessoa, expulsou a pessoa, porque o reino de Deus estava se movendo naquele lugar, e Ele não tem limites para fazer na sua vida. E eu quero concluir, porque eu estou aqui, meu tempo já está estourado, meu Deus do céu. O reino de Deus aviva o seu homem, a sua mulher espiritual. Ano passado nós começamos lá na Rede Jovem um movimento para despertar para as coisas mais intensas em Deus. E nós começamos ali 21 dias de oração e de jejum com os jovens e com toda a igreja. E eles vinham de manhã para orar, eles vinham à tarde para orar, e foram 21 dias de jejum de Daniel que nós fizemos. Sabe por quê? Porque eles queriam mais do reino de Deus. Nós depois fizemos uma outra, 21 dias inesquecíveis, 21 dias de manhã, 21 dias à noite, todos orando, todos intercedendo, e o pessoal vindo, o pessoal falava assim, pastor, nós queremos mais. Aí eu falava assim, então vamos ler a Bíblia, os 4 evangelhos em 7 dias, amém? O pessoal fala assim, amém. Porque o pessoal diz assim, não, jovem não lê a Bíblia. Fala assim, não lê a Bíblia? Não. Aqui o jovem lê a Bíblia. E vai ler a Bíblia porque nós vamos ajudar o jovem a ler a Bíblia. Nós vamos ajudar a igreja a ler a Bíblia. Dificuldade para ler a Bíblia todo mundo tem, até o pastor. Pô, tem tanto problema hoje. Pô, vou dormir. Ler a Bíblia hoje está difícil. Melhor dormir. Até o pastor tem isso. Isso não é uma coisa assim, só de pessoas que não têm ministério. Todos sofrem isso. Então nós vamos ler juntos. Aí nós começamos a fazer campanhas no Twitter, de parar para ler a Bíblia. Eu tuitava, falava assim, pare para ler a Bíblia. E aí o pessoal assim, recebia o Twitter, parava e lia um capítulo. A pessoa, pastor, mas por quê? Ué, porque você para ir no banheiro, você para tomar um cafezinho, você para, tem gente que para, você não, né? Porque o pessoal da outra igreja às vezes para matar tempo no trabalho. Para. A pessoa para muitas coisas. Nós falamos assim, nós vamos parar para ouvir a Deus. E a gente parava 3, 4 minutos lendo a Bíblia. E o pessoal falava, pastor, esse negócio está muito bom, vamos fazer mais coisas. A gente fez uma maratona bíblica. Ficamos a noite inteira lendo a Bíblia. Chegou um momento que o olhinho até trançava assim. Aí levantava, tomava um copo d'água, lavava o rosto, falava assim, nós estamos aqui lendo a Bíblia. Aí nós fizemos também vigílias, o pessoal ama fazer vigília. Mas a gente faz umas vigílias, não é uma... Vou te mostrar assim, ó. Tem gente que faz vigília, chega aqui.
Chega aqui você também, vocês aqui, você. Isso, chega, vocês aqui. Tem gente que faz vigília e faz assim, vamos orar, irmão. Aí eles ficam assim. A noite inteira assim. Quem veio nunca mais volta. Obrigado. A gente faz uma vigília power. A gente bota roupa de exército. A gente coloca, a gente forra a parede e começa a escrever propósito e sai guerreando por aqueles propósitos. A gente faz adoração, começa a cantar a Bíblia. Cada meia hora a gente vai intercalando e o pessoal lá é louco para fazer vigília. Agora eles estão me chamando. Falam assim, pastor, você não faz vigília? Falei, sabe o que é isso? É o reino de Deus se movendo, porque a igreja falar para o pastor fazer vigília, geralmente é o contrário. Ele fala assim, pessoal, vamos fazer uma vigília. O pessoal faz assim. Aí está o pessoal dizendo, pastor, vamos fazer vigília. É o reino de Deus se movendo. É o reino de Deus se movendo. Nós começamos a fazer uma campanha chamada Jesus Freaks, dentro da igreja. Loucos por Jesus. Eu vou provar o meu amor por Jesus. E o pessoal começou a escrever daquilo que eles estavam fazendo, provando a sua loucura para Jesus. Eu trouxe até algumas coisas. Eu estou acordando 3 da manhã para orar e adorar o Rei dos Reis. O outro diz assim, iniciei um plano de leitura anual e já faz 1 mês e meio que eu estou nesse propósito de dedicar 1 hora por dia de leitura à palavra e oração das 5h30 às 6h30, porque eu não posso ir na igreja orar, eu oro aqui em casa. O outro diz assim, com a galera estamos indo na sexta de madrugada no Largo da Ordem para evangelizar, inclusive teve um dos rapazes que evangelizamos que já foi na célula, já foi no sábado e foi jogar futebol com a gente depois. Um outro grupo falou assim, estamos também fazendo a operação Amarra o Cão. Ou seja, estamos saindo pelo bairro Alto e Pinhais, arrancando aqueles cartazes presos próximos aos sinaleiros que dizem amarração para o amor. Arrancando tudo. O outro diz assim, eu sou completamente apaixonada por Jesus e pela sua palavra e a minha loucura de amor está sendo escrever a Bíblia. Ela está escrevendo a Bíblia. A outra disse assim, meu pai é espírita e sempre que falo de Jesus com ele, ele sempre resiste e não concorda e coisa e tal. Daí, no meu tempo com Deus, eu senti que eu deveria escrever uma carta para ele com a assinatura de Jesus. O Espírito Santo começou a falar várias coisas e eu fui escrevendo. Daí, na hora de entregar a carta para ele, ele aceitou de coração aberto porque os espíritas acreditam em mensagens psicografadas. Foi bem legal naquele dia, meu pai e eu falei de Jesus para o meu pai, contei tudo o que eu vivo, foi a primeira vez que eu pude ministrar na vida dele, ele saiu bem diferente da conversa, escutando aquilo que eu havia falado, foi muito louco. Aí outro disse assim, tenho colocado papel na parede escrito com versículos proféticos para as pessoas lerem, voltei a entregar folhetos com mensagens bíblicas do centro. Minha loucura para Jesus tem sido ir todas as sextas-feiras numa casa de recuperação para viciados a crack e ministrar o amor e a restauração. O outro diz, estava no ônibus Colombo Sique e tinha comprado algumas coisas e vi uma mulher e Deus mandou eu dar tudo, até o meu sapato. Minha loucura para Jesus é ajudar as pessoas com o que eu tenho, seja com o meu sapato ou com a palavra de Deus. Eu estava bem ansioso, pois ia correr a maratona. Quase não dormi direito, acordei 3 vezes durante a noite. Acordei domingo, eram umas 5 da manhã e orei. Deus, me dá uma oportunidade de testemunhar durante a corrida. Dito e feito, quando estava no quilômetro 12, estava passando um tiozinho de 50 anos. Cumprimentei ele, para quê? Fui conversando com ele até o quilômetro 30, ele começou a me contar da vida dele, eu aproveitei, contei meu testemunho, foi muito engraçado, pois eu e ele começamos a chorar no meio da prova, foi algo muito bom. E aí por aí vai, gente. Porque aqueles que querem viver uma vida em comum, eles vivem como diz o Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assentam na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na palavra do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, é como a árvore plantada ao ribeiro das águas, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que faz prospera. Amém? Quero convidar você a ficar de pé nessa manhã.
Você que quer viver uma vida incomum, uma vida onde você expande mais para o reino de Deus. Deus falou com você, Deus despertou em você um desejo de ir mais. Eu não estou dizendo que você não é crente, você é crente, mas você quer mais, você quer influenciar mais. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vem aqui na frente nessa noite, que nós queremos orar por esse mover de Deus na sua vida, porque você tem, nesses dias de Dunamis, o privilégio de experimentar o poder de Deus. Atos 1:8 diz o quê? Mas recebereis poder, Dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Flechas, flechas, flechas sendo lançadas, porque você descobriu o segredo. Qual é o segredo? Faz esse reino expandir, faz esse reino tocar a sua geração, faz esse reino tocar a sua faculdade, o seu trabalho, os seus pais, a sua mãe, faz ele tocar a sua família, porque hoje você entende que Deus vai fazer de você uma pessoa ilimitada. Abra suas duas mãos onde você está. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Pai, eu oro aqui, Senhor, para que o Senhor esteja rompendo, levando cada jovem a um lugar, Senhor, de maior influência nesses dias. Senhor, eu oro para que o Senhor esteja impactando o coração e mente nesse momento. Que seja libertador agora, Senhor. Que seja libertador agora, Senhor. Pai, que tudo aquilo que era comodismo, que tudo aquilo que era tradicionalismo, que tudo aquilo que fazia com que cada jovem aqui tivesse uma limitação em Ti, que isso seja rompido agora, em nome de Jesus, para algo sobrenatural, Senhor. Oh Espírito Santo, agora começa a liberar da sua visão, começa a liberar da sua direção. Eu quero convidar você, enquanto você ora, para você orando em línguas. Vai orando em línguas aonde você está, porque quando você ora em línguas, você está orando as palavras de Deus ao seu respeito. Vai orando em línguas. Oh Espírito Santo, vai se movendo nesse lugar. Vai se movendo nesse lugar. Continua orando em línguas. Não cessa não.